Boa noite, pessoal, beleza? Alex aqui, mais um vídeo para o canal. Vamos dar uma passadinha nas três que rolaram hoje no EURUSD. E aí, partindo aqui no gráfico diário, vamos passar uma visão aqui do gráfico diário. A gente tá dentro dessa pernada ainda do gráfico diário, então aqui é um pullback, né? Possivelmente para fazer a sua continuação de baixa. Então, a gente chegou a passar dos 50%, né? Deu uma bela venda no gráfico de 4 horas e nos times menores deu uma venda bem bacana. E agora a gente voltou para a área de desconto, né, do preço, para a área premium, aliás, do preço, né? Então a gente pode ver que o gráfico o gráfico diário ele está com um fluxo comprador, né, em estrutura vendedora. E olhando aqui o gráfico de 4 horas, partindo aqui da última pernada, a gente teve uma mudança de caráter aqui. A gente tinha essa zona aqui de demanda, essa zona de demanda, essa outra zona aqui de demanda para ser mitigada. Essa aqui falhou, né? Simplesmente ignorou. O preço ignorou essa zona. E agora testou essa próxima zona aqui, né? O preço começou a ter uma pequena reação. Mas eu esperava uma reação um pouco mais forte desse movimento, né? Um movimento mais explosivo e não foi o que aconteceu. Mas o 4 horas a gente está em estrutura compradora, fluxo vendedor, né? E possivelmente a gente pode quebrar esse topo acima. E aí vamos olhar aqui o 15. Depois que o preço testou, né, ontem, essa zona, hoje, no fim da sessão asiática, ele inverteu a tendência, né, inverteu o fluxo. Então, o 15 minutos estava vendedor, ele fez a mudança de caráter para compra. Então, começou a ter, né, umas demand chain, que o pessoal chama, né, cadeias de demandas, né, do preço. E vocês podem ver que as zonas de oferta não estavam sendo respeitadas, né? Quem estava no controle eram as zonas de demanda. E vocês sempre, quando abrir o gráfico, vocês têm que se perguntar quem está no controle. É a oferta ou é a demanda? Então, para vocês se encontrarem no gráfico, né? Para vocês se encontrarem na estrutura, né, de mercado. Porque você operar contra a tendência vai te dar muito mais stop do que você operar a favor da tendência, né? E hoje deu muita oportunidade a favor da tendência. Eu peguei uma contra a tendência, mas porque deu dupla confirmação e pagou 1 para 6. Depois eu peguei, né, uma segundo o fluxo, né, comprador. Então, o 15 minutos era basicamente isso o que eu tava vendo, né? Ele fez a mudança de caráter, voltou na zona de demanda, nessa zona aqui de demanda aqui, né? Que ocasionou o rompimento, né? A quebra do último topo. A gente tinha outras zonas aqui embaixo, mas para mim foram todas mitigadas, né? Tirando esta aqui, que ainda não foi mitigada, porque tem liquidez aqui. Mas essa aqui foi mitigada por essa foi mitigada por essa aqui foi mitigada por essa zona aqui, né? Então o preço poderia vir aqui sim, para vir mitigar. Só que simplesmente ele veio, testou essa zona, fez o rompimento, né? Rompimento, voltou, fez a mudança de caráter no 15, né? Ele perdeu esse fundo, mas a gente tinha essa zona de demanda. Então eu fiz a minha venda aqui e deu 6 pips, deu 1 para 6, aliás. Então uma vendinha bem bacana, seguindo essa pernada aqui. Não recomendo vocês operar, quem está no começo, operar contra a tendência, porque que nem eu disse, as traders
a favor da tendência vão te pagar muito mais do que contra, né? Então, a gente tinha essa zona de demanda, o preço testou, ele não conseguiu quebrar, né? Nesse caso aqui, ele não conseguiu quebrar. Esse aqui eu considerei uma quebra, né? Ele que teve uma leve quebra e depois desceu. Depois aqui ele não fechou acima, né, desse pavio. Esse NC aqui é no close, né? Não fechamento. Então, mas vocês podem ver que as zonas de demanda de oferta não foram respeitadas. E aí aqui, olhando o gráfico de 1 minuto, a gente tinha essa última zona aqui, a gente tinha essa zona de demanda. Se a gente for analisar friamente, dentro dessa zona de demanda do gráfico de 5 minutos, a gente tinha essa zona de demanda no 1 minuto. Por quê? Uma coisa que eu estou também estudando é olhar o passado do gráfico, né? E como a gente pode ver, nesse caso aqui, as zonas de oferta estavam no controle, né? A zona de oferta, a zona de oferta, a zona de oferta. E aqui, né? Nesse ponto aqui, essa última zona de oferta fez a mudança de caráter e aí deixando essa zona aqui de demanda. Então, o preço deixou um inducement aqui, né? E depois veio e testou. Então, poderia ter entrado no risco aqui, né? Uma entrada no risco, porque fez a mudança de caráter e seguindo o fluxo. No gráfico de 5 segundos, ele deu a entrada, e depois eu passo aqui e mostro para vocês. E é onde ficaria o nosso alvo, né? A gente tinha o topo de M15 e uma zona aqui de oferta no gráfico de 15 também. Então, poderíamos deixar nosso alvo ali. E depois aqui, né, o que o preço fez? Ele fez um flip dessa região aqui, dessa zona de oferta. Aqui não foi uma mudança de caráter, porque ele não consumiu esse fundo aqui. Então, para mim, esse aqui é só um flip. E aí o preço deixou liquidez aqui, né? Fez a mudança de caráter no gráfico de 15. Então, as zonas de oferta estavam no controle. Então, eu fiz a minha venda aqui neste pavio, né? Ele fez a mudança de caráter, voltou na zona. Então, eu fiz uma venda aqui. Meu stop estava aqui, meu alvo estava aqui, mais ou menos aqui. Estava com 2 pips de stop. Deixou um pouco acima. Não, deixa eu ver, foi mais ou menos aqui. Então, eu fiz uma venda aqui, porque ele consumiu a máxima, consumiu a mínima, voltou na zona. Então, na verdade, aqui foi uma entrada de... Deixa eu ver. Entrada aqui... 1, 2, 3... tripla confirmação, né? Porque aqui teve a mudança de caráter, então aqui foi 1, 2, 3. Na verdade, na quarta confirmação eu entrei, né? Então, quanto mais confirmações você tiver, melhor ainda. Isso a favor, isso contra a tendência, né? E aqui também daria uma entrada, né? Seguindo o fluxo de ordens. Então, a gente caberia pôr uma ordem aqui, o stop abaixo da região, uns 25 pontos, 30 pontos, tá bom? Então, todas essas entradas aqui é tudo seguindo o fluxo de ordem, né? No gráfico de segundos dá para ver a entrada, depois eu mostro também para vocês. E aí depois o preço, né, ele quebrou o último topo, essa zona flipada aqui, ele foi testado, no gráfico de segundos também dá para ver a entrada, então poderia ter feito uma entrada aqui e a saída aqui no topo, porque a gente não poderia buscar topos acima, né, zonas acima, pelo fato de ter essa última zona aqui, né, e o preço não encostou na zona, né, ele teve uma forte reação, e aí ele fez a mudança de caráter e aqui seria a nossa entrada, né, nos 50%, 15 pontos, tá ótimo. É onde ficaria o nosso alvo, lá naquela zona também, lá na zona. Então aqui daria mais uma entradinha bem bacana, 1 para 11.
E aí o preço, né, ele deixou liquidez, deixou essa zona aqui de oferta, de demanda, desculpa, no gráfico de 15, no gráfico de 1, desculpa. E aí aqui ele fez, né, essa mudança de caráter, e aí deixou essa zona aqui, que foi onde eu fiz a entrada. Aqui eu não refinei nos segundos. Aqui eu tirei uma parcial, o preço testou uma zona de M5 e foi me deu o meu take, né? Tipo, eu não estava confiante muito em que o preço iria quebrar esse topo, porque no 15 minutos isso aqui é só um pavio, né? Então, eu não estava muito confiante, então meu alvo estava aqui, então me pagou 1 para 5, né? Ótimo. E esses retângulos, né? Eu acho que é isso, esses retângulos em laranja, isso aqui é um movimento V-shape, é aquele movimento que eu falei para vocês. E o que que é esse movimento V-shape? O movimento V-shape é esse movimento muito forte, né? Ó, movimento de queda forte e logo após ele teve uma recuperação. Então, e quebrando o topo anterior, né? Então, isso aqui é um movimento V-shape, né? Movimento ah, de retração e expansão de um movimento só, né? Tipo assim, ele não demorou, né? Ele não fez topo e fundo e topo e fundo, topo e fundo. Ele simplesmente desceu, consumiu a liquidez, testou a zona de oferta ou zona de demanda e teve um movimento de expansão, né? No movimento só. Aqui também, só que aqui demorou um pouco, né? Ele teve um movimento forte e aí ele demorou para fazer o movimento V-shape, né? Então, aqui, mas o movimento de queda ali foi um movimento forte, né? Vamos ver um outro exemplo aqui. Aqui, ó. Ó, movimento V-shape, movimento em V, né? Vamos falar movimento em V, porque ó, teve 1, 2, 3 candles fortes de queda, fazendo a mudança de caráter, e logo após ele teve um movimento de alta, né? Só que nesse caso aqui também ele não teve um movimento tão explosivo, que nem aqui, ó. Aqui seria o movimento perfeito, né? Porque ó, ele fez o movimento de queda e logo após teve a recuperação, mas é bem bacana, porque, tipo assim, isso é uma confirmação de entrada, né? Umas confirmações que eu estou estudando bastante. E sempre quando dá essa reação, né? Além de ter uma zona refinada e ele dá esse movimento fazendo a mudança de caráter, pode ter certeza que ele vai voltar na zona e vai te dar entrada. E é onde eu peguei esse conceito, né? Eu gosto muito de acompanhar uns traders gringos. E o cara que eu gosto muito, assim, e que eu aprendi muita coisa, principalmente se tratando no gráfico de segundos, é esse cara aqui, ó, o Mister Sketch. Esse maluco aqui, ele, meu, tem muitas trades insanas, né? Que eu acho muito bacana. E aqui ele mostra, né, o movimento em V, o movimento V-shape, ele até mostra aqui, ó, teve um forte movimento de baixa, e logo após teve um movimento de alta, fez uma recuperação em V, né, que ele fala. E foi daqui que eu tirei, né, eu estudo muito as marcações dele. Ele sempre posta aqui, ó, link do TradingView e vocês conseguem estudar, e eu estudo muito as entradas dele. Então eu fico olhando, né, tipo, como ele opera muito nos segundos, eu fico estudando, né, e vendo e aprimorando a minha técnica através desses estudos que ele passa lá nos stories dele, né. E eu acho que o melhor professor para vocês é isso aqui, cara, é o Instagram. O pessoal sempre tá postando coisa nova, sempre tá postando coisa boa, é só questão da galera estudar, né, e entender os conceitos, né. Então, esse cara aqui, meu, ele posta muitas coisas bacanas e foi aqui que eu vi. Eu tava estudando, eu tava olhando, né, as lifetime aqui dele aqui. E acho que foi por aqui, nessas perguntas aqui, que o cara perguntou o que era, né, aquele movimento, as confirmações de entrada que ele tem e tal. E ele falou aqui numa delas que, né, ele gosta quando ele tem um movimento
esse movimento V-shape aqui, né? Quando ele, além de ele consumir liquidez, ele testar uma zona de demanda ou de oferta, né? Mitigando, aliás, uma zona. E logo após ele tem um movimento de força, né? Ele faz um movimento de força e logo após ele faz uma recuperação de força. E ainda fazendo a mudança de caráter, né? Nesse caso aqui, ele esperou uma outra confirmação, porque dentro, no meio dele aqui, não tinha nada aqui. Não tinha nada, né? Então ele esperou outro movimento e pegou aqui. Bem bacana. Aí voltando lá. E vamos olhar aqui o gráfico de segundos aqui. Vou mostrar para vocês a entrada. Nesse caso aqui, ele fez uma mudança de caráter, né? Exatamente aqui, ó, tá vendo essa zona aqui? Isso aqui para mim é uma zona de oferta, uma zona bem pequena. Então, o que que ele fez? Ó, ele consumiu a máxima, consumiu essa mínima, deixou liquidez e o preço veio lá, foi lá, né? No segundo dá para ver. Deixa eu pôr aqui. Mas, claro, a gente não vai operar um segundo, né, meu? É muito insano, né? Mas ele deixou essa última zona aqui. Vou tentar aproximar para vocês. Deixou essa última zona de demanda. O preço foi no 50% ainda e deu a oportunidade. Provavelmente a gente não ia conseguir pegar aqui pelo fato de ter spread, né? Dependendo da corretora. A gente pegaria um pouco mais acima. Mas para vocês terem ideia que até num segundo dá para ver as entradas. Vamos lá na próxima. Cadê? Aqui. Aqui também deu uma entrada nos segundos. Vou mostrar aqui. Depois que o preço mitiga, né? Ele faz esse movimento de alta. Deixou uma zona de demanda no gráfico de 1 minuto. Deixou essa zona de demanda no gráfico de 1 minuto. O preço vai e faz, né? Faz o movimento V-shape. Aquele movimento que eu mostrei para vocês. Movimento de baixa. Cadê? Isso. E ele faz a mudança de caráter. Assim que ele faz a mudança, ele já vem e testa a zona. Eu marquei essa zona toda aqui, mas daria uma entrada aqui, certeza. Bem sniper, né? Tem que estar com a visão muito refinada para pegar essas entradas. Eu vou falar para vocês que nem eu tenho tanto essa visão refinada. Mas é bem bacana. Vou mostrar aqui também que deu a entrada. Bem exatamente aqui, ó. Varreu a mínima, varreu essa máxima. Deixou a zona de demanda. O preço voltou e deu um movimento bem bacana. Daria assim uma entrada. Bom, eu acho que é só isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer coisa, se vocês tiverem com alguma dúvida, me mandem aí no chat ou me chama lá no Instagram. Espero que tenha ficado explicado as entradas de hoje e seguindo o fluxo de ordens, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.